Tive que pedir aqui uma ajuda técnica porque realmente eu não estava conseguindo conexão. Bom, mais uma live e como ontem eu anunciei, hoje seria uma live em que eu teria que fazer um exercício de esquizofrenia, porque hoje o convidado é o meu primogênito, meu filho mais velho, e evidentemente que com os laços de sangue e de afetividade do coração, pelas afinidades mentais, a gente acaba que pode acabar atropelando os caminhos. Mas eu vou fazer o possível para a gente tratar o Vladimir, que é o convidado de hoje, como qualquer outro convidado, que esse é o intuito do canal. Então, lembrando que nós estamos falando aqui para o canal Márcia Heloísa Conte Sua História, lá do YouTube, e eu convido a todos que se interessarem que se inscrevam no nosso canal, que coloquem like nos vídeos que gostarem e que compartilhem com os amigos que também têm curiosidade, interesse de conhecer histórias de tantas pessoas bacanas que estão aí construindo o mundo e que são desconhecidas da grande maioria da população. A maioria dos vídeos sempre entrevistam os mesmos personagens, né, que estão aí em voga na mídia, e o meu interesse é justamente dar a luz para as pessoas que constroem o cotidiano e fazem a história, né, e que muitas vezes são ignorados na sua importância. O convidado de hoje é o Vladimir Sampaio Soares de Lima. Ele é formado em Direito pela PUC e atualmente é mestrando no curso de Direito Penal do mestrado da PUC de São Paulo. O Vladimir é advogado, sócio do escritório SFS, Advogadas e Advogados, e é coordenador adjunto no IBCCRIM. Vladimir também já atuou no Ministério da Justiça e tem experiências na Secretaria de Assuntos Legislativos, no Conselho Nacional de Direitos Humanos e no Comitê Nacional de Combate à Tortura. O Vladimir é um cara muito antenado, muito crítico, muito interessante, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da live de hoje. E agora eu vou convidar o Vladimir para entrar ao vivo. Vladimir, e ele já vai ser visualizado. Vamos ver agora, já pedi a visualização dele. Vamos lá, Vladimir, aceite o convite para visualização. Muito bem! Agora. Bom dia, tudo bem? Maravilha te reencontrar, meu filho. Hoje eu vou te tratar como advogado, mas evidentemente que não dá para esquecer que você é meu filho e isso é uma grande alegria na minha vida. Massa demais, mãe. Obrigado por ter convidado. Na verdade, eu ia te pedir até para contar um pouquinho sobre o seu canal, né? Quantos vídeos você já fez, com quem você já conversou, para a gente poder também, eu acho que integrar as pessoas nesse seu projeto, que é muito massa. E é só por isso que eu também aceitei, porque é muito estranho, como eu mesmo publiquei nas minhas redes. Tem um quê de Freud corre aqui, né? Nessa conversa que a gente está tentando aqui travar. Mas é muito interessante mesmo, acho que são histórias de pessoas e a gente tentar compartilhar. Então, se eu pudesse pedir isso, seria interessante. Eu vou falar assim. Primeiramente, agradecer por você generosamente, né, dedicar esse tempo da sua vida para a gente poder estar conversando e essa sua coragem de compartilhar também a sua individualidade, suas experiências, né? Porque eu sei que a gente geralmente gosta de ter uma privacidade maior da nossa própria história e acho muito bacana essa sua coragem em partilhar, né? Quanto ao canal, o canal nasceu de um desespero pessoal, de estar me sentindo muito inútil e queria ter algum contato com a minha antiga profissão e o caminho inicial foi começar a procurar ex-alunos e ex-colegas de trabalho. Mas com o tempo eu percebi que eu deveria ampliar um pouco essa perspectiva e hoje nós temos um canal que faz lives com pessoas que contam seus percursos pessoais e profissionais, né? Tendo por base que toda pessoa tem uma história importante para o mundo, para si mesmo e para o seu entorno, né? Então, eu acredito que esse canal ele tem um tempo longevo de vida, imaginando os bilhões de pessoas que tem no planeta. Eu vou ter sempre alguém para bater um papo a cada semana, né? Eu acho que isso vai me dar, já está me dando uma alegria a mais na vida, um sentido bacana de estar em contato com outros seres humanos, né? E isso para mim é muito importante.
E por último, atende a minha vaidade, que a gente que trabalha com educação tem um público constante, e eu perdi esse público quando eu parei de dar aula, e a minha vaidade exigia também um pouquinho que eu estivesse novamente em contato. Então, são as veleidades humanas também que fomentam o canal, né? Mas eu tô bastante feliz. Vladimir, apresente-se para o nosso público, porque esse vídeo vai ficar aí registrado para a história, né? E as pessoas não nos conhecem e vão querer saber quem é o Vladimir. Não, a grande questão de hoje em dia da internet é exatamente essa, né? Essas leis novas sobre políticas de dados pessoais, como é que funciona, porque é isso, tá na internet, tá no mundo e não sai nunca mais daqui. Bom, difícil, né? Essas apresentações eu sempre acho muito complexas, mas nasci em São Paulo, vivi a minha vida em Santos, né? Minha juventude, fui estudar na PUC de São Paulo, fui fazer direito, mas já fiz teatro na vida, já fiz judô de forma competitiva por um certo período. Me interessei por muitas áreas, já estudei direito do trabalho bastante, mas fugi dessa área. Enfim, atuo hoje em dia pelo escritório, mas não é algo que eu curta tanto, assim, fazer de forma direta, em termos de estudo, né, não em termos de trabalho. E, num dado momento da faculdade, eu fui para uma área que eu não me interessaria, não sabia que me interessaria, porque, por algum motivo, sempre teve uma certa aura na minha cabeça da importância do Ministério Público na persecução penal, na busca das pessoas que estão cometendo crimes. E eu nunca me vi, por vários motivos, provavelmente psicanalíticos, até a gente pode depois entrar nessas questões, mas eu nunca me vi defendendo as pessoas que cometessem crimes, ou as pessoas que estão sendo acusadas de algumas questões do gênero. Num dado momento, na universidade, uma amiga minha havia entrado na pastoral carcerária e começou a contar das agruras, do cotidiano, das disputas, e aquilo foi me trazendo muito interesse. Num dado momento, eu tentei entrar como estagiário na pastoral, não havia vagas, mas eu pedi para ser voluntário, fui voluntário da pastoral carcerária, e aí abriu um novo mundo, assim, para mim. Eu havia feito estágio anteriormente no escritório de advocacia, por 1 ano e meio quase, desde o começo da universidade, mas aquilo foi muito importante hoje em dia na minha formação enquanto sócio de um escritório de advocacia, foi essencial, mas não foi aquele primeiro momento que brilhou meu olho. Acho que o que brilhou meu olho mesmo foi ter podido entrar na pastoral carcerária e ter visto um outro mundo. E dali, desde então, eu tenho trabalhado com direito penal muito fortemente, estudado em especial criminologia, direito penal, direito processual penal, questões que estão afetas e análogas a esse grande tema. Bom, eu acho que é um pouco disso, assim, o que eu também gosto muito de fazer, acho que as apresentações, ainda mais nesse nosso mundo paulistocêntrico, aqui paulistano, sempre estão permeadas pelo trabalho, né, pelo campo do trabalho, do fazer. Mas eu também gosto muito de ler, literatura é uma coisa que me agrega muitos valores, eu sempre me sinto muito animado, né, na questão da leitura. E moro em Ilhabela, hoje em dia, fiz uma girada na minha vida muito diferente, nos últimos 6 anos agora, e residindo em Ilhabela também descobri outros prazeres, né? Como ouvir, e parece um pouco bucólico demais, mas é verdade. Ouvir o canto dos pássaros de manhã, ter uma atenção pro tucano. A gente estava no escritório na semana passada, acho que na quinta-feira, a gente está sentado no escritório trabalhando, discutindo algumas questões, do nada um tucano ataca um ninho de pássaros que estava ali ao lado, assim, do escritório, na frente do escritório, o tucano sentadinho, assim, parado, olhando pra gente, e os pássaros desesperados, correndo atrás. Então, era um pouco disso. A gente estava fazendo uma reunião com os clientes em Pernambuco e o tucano atacando. Então, é uma coisa que eu acho que a internet trouxe, né? Você também, mãe, está aí na Itália, né? Muito distante daqui, desde o começo da pandemia do coronavírus, a gente não se vê, né, presencialmente. Então, tem essas questões que a distância, essas novas experiências também estão trazendo. Então, eu estou gostando muito dessas possibilidades. Muito bacana. Vlad, onde nasceu esse seu interesse pelo direito? Você era criança e, de repente, pensa em virar advogado. Eu me lembro, assim, não sei se eu posso colocar alguma coisa pessoal, se isso te constrange, mas eu lembro, assim, a primeira profissão... Se não for nada constrangedor, não tem problema nenhum. Primeira vez que você falou para mim que queria ser alguma coisa, você falou, quero ser palhacinho. Você falou, queria tanto ser um palhacinho para fazer as pessoas felizes. Depois, você pensou
de ser bombeiro, né? Acho que muitas crianças, né? E nunca mais tocou no assunto e, de repente, você ali na adolescência me disse que queria ser advogado. Como é que surgiu isso na sua vida? Por quê? E Olha, o que te chamou a atenção nessa área, na área jurídica, na área da justiça? eu acho que tem algumas coisas. Acho que o ser palhaço é uma coisa muito massa do que você está falando, né? Porque o ser palhaço, e aí qualificando um pouco as coisas do palhaço, ele também traduz algo de trazer um pouco de alegria em momentos de angústia, de dificuldade. E até hoje eu me interesso muito, né? O que vão chamar de clown, dos estudos do clown. O atuar no direito tem muito de teatro, tem muito de uma prática de você poder estar representando a vida daquela outra pessoa naquele espaço super formal, com muitos rituais, né? E o ser palhaço às vezes pode também ter algo aí. Eu não tenho nenhum problema, acho que palhaçaria é uma coisa muito séria, né? E gosto muito, assim, acho que estou bem aí permeado também dessas questões. Quis ser astronauta, quis ser bombeiro, mas eu acho que no começo do ensino médio, o que eu queria mesmo ser, e aí após ler Vinícius de Moraes, ler alguns outros autores, me dava muita vontade de ser diplomata. Diplomata era uma coisa que eu achava maravilhosa. Poder estar no mundo, outras culturas, conversando com outras pessoas, sentindo, né, essa alegria de poder representar o nosso país, que sempre foi um orgulho muito grande. Acho o Brasil uma coisa, um projeto de país muito maravilhoso. A nossa cultura, nosso povo, a diversidade. Putz, poder estar na Espanha, na França, em outro lugar. E aí eu lembro do meu pai ter ido trabalhar pelo governo federal. Ele trabalhava no Ministério da Justiça, mas na FUNAI, especificamente como procurador-geral da FUNAI, e foi representar o Brasil na OEA. E quando ele foi para a OEA, ele trouxe, enfim, claro, maravilhoso trabalho dos diplomatas, uma carreira erudita, muito estudiosos, mas eu senti um pouco que aquele trabalho não fazia mais parte do que eu ansiava. Entre mim, né, e o outro ali, aquele outro trabalho, não casava mais. Os meus ideais, o que eu achava, estava muito para a literatura, estava muito para uma coisa quase caricata do que era ser o diplomata Vinícius de Moraes ou Guimarães Rosa. Estava, acho que ali num campo que não era muito do que era o trabalho concreto, né, do diplomata, ou melhor, do que podia ser o trabalho do diplomata a partir dos anos 2000. E aí, obviamente, meu pai, enfim, já estou aqui traduzindo, ele é advogado, né, procurador do município, mas eu nunca quis muito, né? E aí, de novo, um outro Freud corre aqui. Não queria essa profissão. Acho que ser advogado, vou para próximo do meu pai, não estou querendo isso, né? Quero construir minha própria carreira. Né? Exato. Quero ir para um outro lugar. Mas aí eu lembro que houve um debate no colégio sobre o desarmamento. E aquilo me pegou muito fortemente, né? Ter que defender um ponto e compreender aquele ponto, o que significava armar a população ou desarmar a população, quais eram os pontos a favor e contra. E olha que interessante, a minha colega que fazia muito no colégio, pareando esse debate, brigando ali, disputando, também se tornou advogada. Acho que pode ter sido algo ali importante, essa disputa ali, até retórica, né? Em termos discursivos, foi muito forte aquilo. E eu lembro de ler aquele poema, eu vou errar agora, esqueci de quem é, do Leiteiro. Quando o leiteiro é morto e a arma e a força, né, de você poder construir um argumento, começo, meio e fim, aquilo ser disputado, as pessoas poderem interagir com o que você está conversando. Gostei muito. E eu acho que a partir dali eu quis fazer direito. Eu acho que é isso, assim. Um senso de justiça social, achar que o direito pode ser um instrumento, né, de tentar modificar a vida das pessoas, tentar preservar a Constituição, né, os valores democráticos ali inseridos, compreender o processo constitucional que chegou até aquele ponto, da onde que a gente veio, né, por que a nossa Constituição ela consegue trazer coisas tão diferentes e até antagônicas muitas vezes, né, como a função social da propriedade e o direito de propriedade. Onde que cada uma delas está colocada? Essas coisas, claro, não de forma tão qualificada, mas aquilo batia na minha cabeça e mostrava. Mas em especial, como eu falei logo no início, o senso de fazer justiça, de levar algo para aquelas pessoas que estavam desamparadas. E por isso que o trabalho do Ministério Público me chamava tanta atenção, né? A partir de um olhar de um órgão acusador, de alguém que vai levar a lei, a justiça à sociedade,
eu poderia contribuir de alguma forma para isso tudo. Mas a universidade mudou muito o meu olhar sobre isso. Quando eu entrei, passei na PUC, a PUC estava em greve, teve uma situação terrível quando eu passei na universidade. Os professores haviam sido demitidos, grande parte do quadro de professores havia sido demitido. Estava uma situação assim meio caótica, e aí os estudantes tiraram greve, os professores tiraram greve, mas é uma faculdade particular. E você mesma, mãe, havia... Não, mas calma aí, Vladimir, olha só. Quando eu fui professora nos anos 80, os professores no colégio, no ensino particular, onde você dava aula, também estavam em greve. Né? Naquele pós-ditadura, ainda no começo, fim da ditadura, começo da democracia, você também viveu um pouco daquilo, da universidade privada, né, do colégio. Acho que ambos, né, a universidade privada e o ensino privado médio. Nós tivemos greve de alunos e de professores. Nós vivenciamos essas duas perspectivas. E aquilo me chamou uma atenção. Gente, onde eu estou entrando? Uma universidade, eu estou pagando, e caro pra caramba, a PUC. Né? Meu pai, você fazendo um esforço danado pra gente estar ali. Eu, caramba, aí começam os debates, a universidade, gente, isso aqui é um caldeirão, é outra coisa, que mundo diferente, né? Eu acho que Santos é uma cidade muito maravilhosa de se viver, de ser criança, de ser adolescente, mas ali o mundo fica um pouco ensimesmado, você conhece as mesmas pessoas, circula nos mesmos ambientes. Quando você vai para São Paulo, e claro, São Paulo também é um microcosmos, se reproduz muito, a gente é muito autocentrado em São Paulo. Mas é uma megalópole, né? E tem uma diversidade muito maior, né? De realidades e de pessoas atuando, né? Na intelectualidade. Sim, e aquilo me fisgou. Tanto que eu entrei com muita vontade, já no primeiro segundo, de fazer política. Eu quero fazer política na universidade. Aí eu entrei no Centro Acadêmico de Direito, nem entendia direito ali, se o pessoal era de esquerda ou de direita, mas eles estavam animados, estavam discutindo as coisas, queriam fazer os debates. E aí teve uma assembleia de estudantes muito forte, que duas amigas que já estavam no terceiro e acho que quarto ano da universidade, não eram amigas, estavam ali só debatendo, e aí, não, o pessoal do direito é contra o centro acadêmico. Mas calma aí, como que eu vou ser contra o centro acadêmico? Eu tô acabando de entrar, eu tinha acabado de tentar ser, né, do Grêmio do colégio, como que agora eu acabei de entrar aqui? Você foi o presidente do Grêmio. Não, mas né, essas questões das hierarquias ali eram muito frágeis até. E depois na universidade, mas eu já entro nisso. Isso me pegou ali, calma aí, eu posso ser contra então e fazer o debate jurídico? E a recepção de calouros, por exemplo, foram militantes do MTST, explicar como é que era a disputa à cidade, e aquilo tudo foi mexendo com a minha cabeça. Calma aí, eu queria vindo para a universidade para estudar, para fazer uma coisa meio da retórica de ensino, do garbo e elegância do direito, né, do terno, porque eu comecei já na primeira semana de faculdade a usar terno, porque eu estava estagiando, não cortaram meu cabelo, porque eu tinha cabelo comprido ainda, um cabelo maior, não cortaram, porque eu já estava de terno ali, e o pessoal, não faz isso, estou trabalhando, não vai ficar bom. E a partir desse momento, com esses contatos universitários, da militância do movimento estudantil, muito fortemente, eu comecei a perceber que o direito podia ter um outro caráter, a gente podia disputar outras questões com o direito. E claro, reconhecendo todos os limites do direito enquanto um agente que azeita o capitalismo, né? O direito enquanto algo que está a serviço do capitalismo e dessa desigualdade social que a gente vive, dessa opressão entre classes, gênero, raça. O direito está ali, ele está nisso tudo. Mas dava uma centelha, uma alegria. Será que dá para fazer outras coisas aqui? Bom, fiquei trabalhando no estágio bastante, aí teve uma disputa de centro acadêmico no final do primeiro ano da faculdade. Eu era só um apoiador, um estudante de primeiro ano ali, sem entender muito bem aonde que eu estava, mas apoiei uma chapa que se chamava Liberta, uma chapa que, enfim, depois virou um grupo de amigos, que até hoje a gente se reúne, se conhece, se relaciona. Gente muito maravilhosa, que abriu meu mundo, assim. E aí, eu acho que eu não quero mais ser estagiário no escritório, eu quero participar da vida política acadêmica mesmo agora. Entrei no centro acadêmico de cabeça, nas atividades, tentando fazer um diálogo entre o que os estudantes de direito esperavam, a estudantada esperava, poxa, eu estou aqui também, quero ser atualizado, eu quero ter temas interessantes.
O Centro Acadêmico de Direito da PUC ele é muito específico, assim como outras universidades, em especial as federais e as públicas estaduais, ele tem dinheiro, os estudantes eles destinavam 1% da mensalidade para o centro acadêmico, porque o centro acadêmico ele sustenta a assistência judiciária do 22 de agosto, que é o nome do centro acadêmico. E ali fazia muito trabalho de assistência judiciária gratuita para a população que não tem acesso à justiça. E eu me lembro, não te cortando um pouquinho, Não, eu me lembro que nesse momento... A live, finge que a live é sua, mãe, por favor, tá? Não, imagine, aqui é o convidado que manda. Eu me lembro muito bem nessa época que você ficou muito preocupado, porque você estava com todo esse afã de trabalhar na política estudantil para poder entender melhor, né, como é que era esse papel, e você estava num espaço privilegiado, onde os alunos, de alguma certa maneira, eram ouvidos, né, ou tinham até, como você acabou de falar aí, dessa porcentagem que era destinada, né, ao diretório acadêmico, quer dizer, vocês tinham como poder realizar isso, fazer essa máquina funcionar, né, e você estava com muito medo de largar o teu trabalho, né, de estagiário, porque ele era remunerado, que já é uma coisa, assim, bastante feliz que você tinha, e ao mesmo tempo, esse desejo de estar ali militando, né, e a gente deixou isso bem claro para você, que não, que a tua militância estava em primeiro lugar, se era isso que você queria, não é? Porque você está num escritório que atende uma certa classe social, um tipo específico de cliente, né? Que você aprenderia muito em termos técnicos, mas isso você já estava fazendo desde a adolescência. E desde a adolescência você já ia para fórum, você já trabalhava em escritório, você já iniciou a fazer de tudo. Então, a parte técnica para você não ia ser novidade, né? O que realmente você queria era se enfronhar e mergulhar nessa parte política do movimento estudantil. E eu acho que você fez a escolha certa naquele momento, sabe? Ali foi realmente a comprovação de que você estava no direito por causas sociais. Você não estava no direito para uma profissão bacana, né? E acho que tem uma questão que é, enfim, obviamente um privilégio, né? E aí privilégio na acepção mais simples da palavra. Poder ir para a militância acadêmica estudantil numa universidade particular é privilégio. Poder parar aquele, né, o estágio remunerado, que era um bom valor, ele conseguia me cobrir os custos de morar em São Paulo, por exemplo. O estágio era muito bom. Os estágios jurídicos... Sua vida sempre foi muito humilde, você nunca teve uma vida nababesca. Sua vida sempre mas foi aí, de muito o que era assim? E muita economia. Acho que o interessante dali foi, começar a pegar, interagir com outras universidades, outros estudantes a partir do centro acadêmico, fazer essas discussões com as pessoas, e aí o mundo vai se abrindo, né? Tem uma coisa de um desvelamento, parece que você estava meio... E aí vai abrindo e vai fazendo muito sentido. E aí, com a juventude, acho que também tem uma coisa muito boa de ser jovem, tem um furor, um calor, um negócio que não para, um ritmo que é irrefreável, né? Depois que você é picado, né? É quase como se fosse uma mosca azul, uma mosca branca, que depois que pica você não tem mais pra onde ir, você tem que acelerar, tem que ir em frente. E se move, né? É um pouco da frase da Rosa, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, mas né, é isso mesmo, né? Quando você começa a se movimentar muito, você fica muito animado. Para militar mais, e para disputar mais, e para conhecer mais um pouco desse mundo. No final do ano, na faculdade, na universidade, teve uma situação muito complicada dos estudantes bolsistas, eles tinham cortado muitas bolsas. Então a permanência estudantil estava ameaçada, houve uma assembleia estudantil e se tirou que ia ocupar a reitoria. E aí, ocupação da reitoria. O pessoal entrou, tal, monta as comissões, como é que vai funcionar, quem faz cada coisa. O direito foi apoiar, não, a gente está aqui, né, em prol do debate que está colocado. Um ano antes, os professores tinham sido demitidos. A universidade privada, além da pública, mas a privada, estava também num sucateamento muito grande. Tem que sempre mirar um aumento dos ganhos dos professores e, ao mesmo tempo, sendo precarizados, então trabalhando muito, com contratos muito complicados. Então, não, tem que tirar a greve para mostrar isso, para mudar essa conjuntura, esse status quo. E aí, após, se eu não me engano, naquele ano, fazia, acho que 40 anos, ou 30 anos, 87, 97, 2007, 30 anos que a polícia não entrava no campus da PUC. E a polícia foi, depois de 5 dias de ocupação de reitoria, uma baita experiência interessantíssima,
Eu fui até, pelo centro acadêmico, tirado para fazer a parte da negociação. Isso é importante de contar, acho que essa é a parte mais legal de todas. O centro acadêmico e o pessoal da gestão que havia, né, se candidatado, eles propunham ter uma gestão horizontal. Uma gestão em que todos e todas iam participar daquilo sem uma presidência, sem uma ascendência hierárquica, possibilitando que a democracia fosse construída dentro de assembleias, que as pessoas fossem construindo, a partir de uma experiência horizontalizada, né, a política. Então, uma política próxima, uma política junto, uma política que nós estamos construindo, né, coletivamente. E essa era uma experiência, claro, na universidade a gente entra numa reunião, porque tinha que pegar os 2 turnos, então o pessoal da noite sai umas 10h30, a reunião começava às vezes 10h30, e até às 3 da manhã. Porque tem que ouvir todas as falas, tem que compor todos os entendimentos, e cada pessoa está querendo colocar. E isso era uma coisa mágica, né? Poxa, eu consegui ficar até as 2 da manhã num debate político, construindo com as pessoas, indo nas classes, chamando as pessoas, colocando. E tinha, né, e era, obviamente, uma gestão de esquerda, e havia uma questão de uma importância de responsabilidade financeira também. Então a gente recebia esse dinheiro, dinheiro dos aluguéis, da Xerox, do centro acadêmico, da livraria do centro acadêmico e também da lanchonete do centro acadêmico. E esse dinheiro era destinado tanto para as atividades do centro acadêmico, como eu tinha falado, para assistência judiciária. Então era uma experiência micropolítica, mas com uma coisa macro até, assim, porque o orçamento do 22 de agosto era de, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais. Nós acabamos a gestão, né, sob a batuta do gestor financeiro ali de centro acadêmico, porque, enfim, era horizontal, mas cada pessoa tinha a sua atuação mais afeta ao que conhece, ao que gosta. A gente acabou o centro acadêmico, eu lembro, assim, com 90, 100 mil reais em caixa. Gente, que coisa maravilhosa. E entramos em débito. Então, poxa, a esquerda também consegue ter responsabilidade financeira, a gente consegue fazer a militância política, mas também consegue preservar a instituição que estava ali colocada. Bom, vamos para essa ocupação de reitoria. No meio da ocupação da reitoria, no 5º dia, a gente já não aguentava mais, eu e uns amigos, a gente, olha, vamos só hoje sair, a gente estava todos os dias ali, vamos só hoje sair, depois a gente volta. Quando a gente volta, ligam, na verdade, olha, a polícia ocupou, tem polícia, a PUC fica nas Perdizes, em São Paulo, né? Então ela está ali próxima entre a Sumaré e a Cardoso de Almeida, 2 ruas bem vicinais. Eu me lembro que você me ligou às 3 da manhã um dia, dizendo que a polícia tinha invadido a PUC Isso, e era muito forte. E foi algo muito ruim, porque as pessoas estavam lá dentro, a polícia entra no campus, e a gente tinha essa história, né, da universidade, desde 77, quando o Erasmo Dias invade a PUC, taca a bomba, as pessoas se machucam, uma coisa terrível, né? Não tinha entrada a polícia mais no campus da PUC. A PUC, no processo de redemocratização, foi uma universidade muito presente, muito importante. Paulo Freire, Ottaviani, vão todos para lá, né? Vão todos participar daquele espaço, né? A Dicre Cury, né? A reitora vai para cima, vai para a briga. A Cúria Metropolitana de São Paulo enfrenta a Fundação São Paulo ali, né? Tinha uma figura de proeminência nesse processo. Então a gente também estava um pouco, obviamente, né, mergulhado nesse processo, ali no centro acadêmico, na política, embebido de tudo isso. Poxa, estamos aqui, a gente está construindo a democracia, temos o governo Lula. Gente, estamos aqui, não vai ter nada disso, a gente vai conseguir construir nada, né? Quando vê, a polícia está lá dentro, era assim, juro, centenas e centenas de policiais cercando o campus da universidade, mostrando a força simbólica, né, da polícia, do poder. E aí dá um pouco de susto, você fala, eita. E isso desmobiliza muito a militância estudantil, como quando vai a polícia fazer a recuperação de posse, desmobiliza o movimento né, de moradia, como a polícia vai nesses locais, a força do Estado, quando ela é representada desse jeito, e ainda mais ali, no ambiente universitário, em que a maior parte, na privada, são pessoas de classe média alta, quase todas brancas, nunca vivenciaram qualquer ação policial, né? Nunca tiveram isso. Eu lembro de estar com os amigos ali olhando aquilo chorando, tristes. Caramba, acabou, o que aconteceu? E aí, estávamos muito bem.
a estudantada, eu acho que concordava até com a gente naquele momento. Tiramos pelo direito greve. Imagina, o curso de direito concordar em assembleia com a greve. Não, estamos juntos e estamos também na ocupação. O direito apoia a ocupação. E aí a gente decide, enquanto grupo político, que, olha, não vamos mais participar disso. A gente não tem mais nada, a gente não quer mais participar da política, a gente quer fazer política, mas de forma não institucionalizada. A instituição consome muito, né? Esse centro acadêmico que tem dinheiro, que tem que ficar gerindo aluguéis, que tem que ficar pagando. A gente não quer isso, a gente quer outro tipo de militância. Bom, daí em diante, foi quando no outro ano eu fui para a pastoral carcerária. Sim. Na pastoral carcerária eu descobri um outro mundo, e esse mundo muito duro, muito ruim. Hoje em dia, né, assim, depois de fazer terapia há vários anos, eu fui percebendo que eu engordei demais, eu pesei demais, eu não entendia por que eu estava acontecendo aquilo. E é porque era muito duro, eu era jovem demais, e vendo, assim, as mães contando a situação dos filhos, a Defensoria Pública estava recém-colocada no estado de São Paulo, tentando se inserir. Então ainda havia uma situação das pessoas muito desassistidas, muito sem saber seus direitos, os filhos no interior, elas sem poder visitar, sem dinheiro algum, sem compreensão dos seus direitos. Então a gente fazia um trabalho que hoje em dia a Defensoria Pública faz de forma brilhante, mas nós fazíamos enquanto éramos estagiários, eram 4 estagiários, um advogado assistente, um advogado voluntário, num trabalho de enxugar gelo num ritmo muito frenético, era muito duro. Junto aos freios franciscanos, né? Não. Na verdade, não. A pastoral carcerária não. Ela é gestada pela pastoral carcerária mesmo, que é uma fração da Igreja Católica, né? Certo. Que faz como se fosse a pastoral operária, a pastoral da população de rua. E na pastoral foi onde também me veio uma vontade de querer advogar, de querer ou ir para uma defensoria pública ou para uma defesa, mas para defesa. E aí, diferente do que eu pensava antes, né, de ir para acusação, eu comecei a partir dali a olhar. Teve um livro de uma professora que eu acho fantástico, a Ana Flausina, chama Corpo Negro Caído no Chão, o projeto genocida do Estado brasileiro. Né? Só o título já dá aquela... Caramba, mas projeto genocida? Mas o país tem um projeto genocida? Não, eu entendo. Estão matando as pessoas. Aí, calma aí, que pessoas? Né? Que corpo é esse que está caído no chão? Por que é monocromático tudo isso? Quem são essas pessoas que estão... Aí a gente começa a ter um pouco de uma atenção maior. Opa. E aí na pastoral era isso, né? Invariavelmente, as mães e as pessoas assistidas, eu estou falando aqui em especial as mães, porque homens normalmente não estão participando desses processos. Quando os seus filhos ou suas filhas são encarceradas, eu não tinha essa experiência dos pais participando, tá? Quando as mulheres são encarceradas, normalmente os seus companheiros também somem, né? Essa era a realidade empírica ali, de observação, e também pesquisas demonstram essas questões, né, da solidão da mulher encarcerada. Então, eram mulheres que estavam sempre com a gente ali. E uma coisa muito dura, assim, da tortura, muito pesada, das pessoas colocando esses elementos para nós. Então, me resolve, meu filho ele tá com uma fístula que não fecha, e não querem colocá-lo numa câmara hiperbárica, e se ele não tiver isso, ele pode morrer. E você começa a tentar e briga, aí o padre Valdir, né, a irmã Margarete, da pastoral carcerária, iam para cima, iam para essa briga, e a pessoa morria, muitas vezes. Imagina, você está estagiando, está, né, trabalhando com o direito, pensando que está disputando a justiça, disputando corações e mentes, ali tentando aprender também, porque é um estágio, e, na verdade, você está na frente de batalha, né? De alguma forma. Eu lembro uma vez que, primeiro que quando você falou para mim que ali você tinha encontrado o sentido do seu trabalho e que ao que você gostaria de se dedicar, eu lembro que eu fiquei assustadíssima, porque a gente tem um preconceito muito grande com o direito penal, né? Eu tinha, assim, um pavor. E aí eu falei, mas Vladimir, por quê? Com tanta coisa que você podia escolher, que também tem a ver com as questões sociais, e você falou assim para mim, mãe, alguém tem que fazer esse trabalho. E por que não eu? E eu lembro assim, você calou minha boca. A questão, acho que quando tem essa picada, porque é isso. Também, acho que tem trilhares de áreas para, se a gente quiser fazer uma disputa
né, antissistêmica, ou tentando qualificar melhor essas questões dentro do capitalismo, o direito. Dá para trabalhar com o direito urbanístico de uma forma belíssima, dá para trabalhar com o direito do trabalho, né, de uma forma sensacional. Hoje em dia, até com essas questões sobre dados, dá para fazer muita coisa, né, indo para uma disputa contra esse direito hegemônico, contra o sistema da forma como ele está colocado. Mas às vezes morde, né? E aí foi isso, mordeu. Eu não esperava, não achava que o direito penal ia me levar para nada disso, mas mordeu. E em especial a execução penal nesse momento, né? Que aí é uma questão específica de como as pessoas cumprem as penas. Isso que eu mais fazia na pastoral. Eu não trabalhava tanto com o direito penal, uma coisa ou outra, uma disputa ou outra, mas era mais como que as pessoas cumprem essas penas, né? Ela já está presa. Já é uma situação terrível. Se o nosso tempo, a gente só fala isso, né? Tempo é dinheiro e a minha liberdade é o que vale. Tudo que eu tenho na vida é a minha reputação e a minha liberdade. Se me tira a liberdade, e a minha reputação vai junto, obviamente, porque o sistema penal vai levar isso junto, por que a gente tem essa situação terrível das pessoas sendo torturadas? Aí você vai no presídio, a bateção das trancas, né? Que são coisas muito fortes, que eu nunca tive essa experiência antes, eu nunca fui visitar o meu pai ou a minha mãe encarcerado, eu nunca tinha passado por nada disso. Quando você vai, tá na universidade e começa a passar por essas questões, nossa, tem, né, a vida é de Tina ali quase, eu, pequeno burguês, ele homem branco, mas temos de fazer alguma coisa, eu tenho que tentar me movimentar por aqui, né? Há contradições, obviamente, colocadas, mas a gente tem que fazer esse ambiente. E na pastoral foi onde me mordeu, mas também era um ambiente difícil mesmo, porque é precário, né? É muito precário. E a visita nos presídios, você faz enquanto agente pastoral, né? Você vai ouvir as pessoas mesmo, não é só uma questão jurídica, porque a gente no direito aprende a ter umas carapaças, né? Faz aquela coisa aqui da armadura, ouve, escuta, aprende a fazer tudo, mas se distancia um pouco daquela pessoa, né? Você não está... Você está participando junto, mas você não está vivendo um pouco daquilo às vezes. É como, de novo, o palhaço, o teatro, né? Tem um pouco disso. Na pastoral, não. Porque o objetivo ali também era um traço completamente humanizador do processo, que é sentar junto, sentar ao lado, né? Tem a frase bíblica, né? Estive preso, viestes me visitar. E aí, nessas visitas, é quando você, de fato, troca e percebe um pouco daquilo tudo. De uma maneira, você tinha que despir um pouco, né, de todo aquele métier, de toda aquela coisa do advogado, né? Aquela coisa mais assim, aprumada e distante, para poder estabelecer, atravessar o corredor, né? Atravessar o outro lado, né? E até mesmo a disputa da vestimenta, né? Num certo momento. Porque a roupa, a indumentária, afasta as pessoas, aquela coisa super distante. E aí eu tenho um fato super complicado e super difícil, né? Houve uma vez em que havia uma denúncia de tortura. Eu trabalhava de All-Star, né? Camisa, não sei, enfim, não era ajeitada a roupa, não era no padrão esperado. E precisava levar esse habeas corpus e despachar, explicar para a magistrada que cuidava dessa área que havia uma moça sendo torturada. E eu era estagiário, enfim, né? Mas o habeas corpus eu poderia manejar dessa forma. Vou até a magistrada e ela não me recebe, porque a minha indumentária não me cabia naquele espaço, eu tinha que estar com a roupa. E desde então, e aí eu gosto do seu olhar, porque assim, poxa, mas que bobagem, né? Sim, com certeza. Mas isso naquele dia pode ter impedido que eu contribuísse para a situação daquela pessoa. Então também é aprender as regras do jogo, né? Se o jogo é esse, se o jogo é usar o terno, se o jogo é fazer isso, que eu faça. Então, tem um aprendizado muito holístico, né, em vários âmbitos. Não é só o que é o direito, qual é a regra, não é o código tudo, né? Algumas coisas elas vão te permitir realmente realizar aquilo que você tem que realizar. E ficar batendo. Exato, e o que é prático, né? Pequenas não serve, é perda de tempo. Exato. E, bom, fiz isso... Ainda que seja ridículo, mas naquele momento, aquilo determinante para você conseguir alguma coisa que precisa, né? Exato. Disso eu fui para a Defensoria Pública de São Paulo depois, prestei o concurso de estagiários. E aí também foi um outro mundo. Um mundo aí onde a técnica do direito entrou muito fortemente.
eu saí da parte da execução penal, né, das pessoas cumprindo as penas nas penitenciárias, dos centros de detenção provisória, e fui para a primeira parte, que é o DIPO, que é o departamento que recebe os inquéritos das pessoas que acabaram de ser presas em flagrante e as defesas iniciais. E aí eu tive uma chefe que era uma defensora sensacional, a Daniela Skromov, que fazia um jogo e brigava, e também, de novo, muito aguerrida, né? Muito séria, muito competente, era muito legal. E aí foi também uma outra experiência imersiva. E nessa imersão, também na defensoria, na pastoral, eu comecei a achar que o direito era muito limitante. Né? Aquela centelha inicial, que me deixava muito feliz, muito animado, com vontade de, obviamente, mudar o mundo e achar que o direito era um instrumento de transformação social, começou a me parecer muito limitante e não é para lugar nenhum mais. E a faculdade de Direito ela faz um pouco isso, porque, infelizmente, os nossos cursos eles são quase cursos tecnólogos. Lê código, reproduz o código, lê o código, decora o código. E não tem... Claro, a parte do estágio, da militância do movimento estudantil contribuía para que não fosse só isso, para que não fosse só leitura de códigos. Porque não seria só a técnica e o juridiquês, né? Mas vira um pouco isso. Quarto, quinto ano da faculdade em especial, né? Fica muito... Aí começa a vir a prova da OAB, tem que focar nisso. Gente, eu não quero nada disso, eu não sei o que eu quero. E esse é o primeiro momento interessante, porque eu não sabia mais o que eu queria. Eu queria estagiar, adorava estagiar na Defensoria Pública, era muito bom. Mas, em termos de direito, o que eu estou querendo aqui? Aí eu acho que eu quero trabalhar com outra coisa, com defesa de pessoas no Tribunal Internacional. Então, vamos pro limite, então pro genocida. Já que é fazer direito de defesa, vamos pro direito de defesa no mais difícil da defesa que é. Uhum. Né? Vamos tentar ir para um outro olhar. Só que a gente se forma, aí eu continuo na defensoria por mais 6 meses. Esse é um estágio muito interessante na defensoria, para quem aqui às vezes está assistindo e é do direito e está ainda na universidade, o estágio na defensoria ele é muito bom, porque além de técnico, além de ter esse olhar junto à pessoa mais vulnerável dentro do nosso sistema penal, né, que já as escolhe enquanto vítimas preferenciais, você também na defensoria tem essa oportunidade de ficar no estágio pós a universidade. Então ainda dá um tempo de manejar, pensar com calma, decantar esse processo todo, porque a universidade é esse turbilhão, mas ele ser jogado para o mundo. E no mundo, né, a gente sabe como é que funciona. Então decanta, pensa com calma, vamos assentando os interesses, as oportunidades. E aí me veio, acho que na verdade eu tô afim mesmo de ir para a Defensoria Pública. Eu tô querendo estudar, eu tô querendo esse trabalho. Eu acabei de fazer, eu acabei de estagiar aqui, o pessoal é muito fantástico, muito sério, muito competente, muito aguerrido. Quero ir para lá também. É muito bom. E a minha companheira, né, a Fernanda, também estava um pouco nesse processo, estava animada com tudo isso. A gente, vamos juntos, vamos fazer isso daqui juntos. Bom, estudei e tal, e começou a ter algum resultado, um ritmo bom de estudo, só que em 2013 me apareceu uma oportunidade, uma amiga manda assim, olha, tem uma vaga de trabalho no Ministério da Justiça para trabalhar com direito penal. Aí eu, nossa! E eu tava com essa raiva, né? Caramba, a gente, anos 2000, pra cima, batendo no governo Lula, no governo Dilma, batendo bem, não dá, a gente tem que ir pra cima, tem que avançar, não dá pra ficar só nisso, nessas concessões. A gente tem que, né, com mais crítica, com mais brilho, tem que mudar um pouco dessas conjunturas que estavam colocadas, reconhecendo os avanços que estavam ali, até ali presentes, mas indo adiante. E aí eu, não vou trabalhar no governo Dilma, porque eu estou vendo o que o Ministério da Justiça está fazendo, os debates, as normas, como é que eles estão produzindo isso, eu não concordo com isso. Mas era a única, até porque acho que no governo Temer e com certeza no governo Bolsonaro extinguiram a Secretaria de Assuntos Legislativos, que fazia a ponte entre o Ministério da Justiça e o Legislativo. Então eles acompanhavam os projetos de lei. E tinha um dado interessantíssimo, que também se produzia pesquisa científica com as universidades por meio do projeto Pensando no Direito. Então, era um lugar muito único, porque era o único espaço onde se podia trabalhar com direito penal, processual penal, no executivo, porque só
na divisão de competências brasileira, só o âmbito federal faz normas penais, normas processuais penais. Então não tinha como trabalhar em nenhum outro estado, em nenhum município com esse tema, né, de produção legislativa mesmo. E essa mosca de novo, aquela mosca lá que em 2007 me morde no primeiro momento, essa mosca começa a rondar de novo. E você estava bem ali no intermédio, né? Você estava ali entre o estado da arte da academia e onde se fazem as leis, que é o legislativo, né? Você estava justamente ali, né? Fazendo aquela ponte. Tinha uma coisa muito interessante. E aí eu fui para a entrevista, li o que estava ali nos debates, a lei de drogas, né? Estava sendo reformulada. E que absurdo tudo isso, esse texto está muito ruim e tal. Aí tinha algumas reformas que tinham acabado de acontecer. Eu achava que absurdo as reformas, como estão sendo construídas. Bom, chego para a entrevista e vou. Não, eu estou indo aqui para brigar, para mostrar. E aí eu fui entrevistado pelo Gabriel Sampaio, que era o diretor à época da SAL, na parte de direito penal, processual penal. E ele, muito boa sua crítica. Eu já, eita, nossa, calma aí. Não, a sua crítica é relevante, mas você sabe como foi o processo? Eu, como assim? Não, você sabe como a gente chegou nesse texto? Sabe como ia ser esse texto se nós não tivéssemos atuado? Eu vou te contar como é o nosso trabalho. E aí ele começa a contar de como se fazem as leis, né? As salsichas, como é que se fazem as duas, você não ia querer comer as salsichas, né? É verdade. Aí, só que ao contrário. Eu fiquei afim de participar dessa feitura, né, dessas salsichas, porque havia ali uma qualidade técnica, uma qualidade de perspectiva de mundo, de crítica ao sistema penal, reconhecendo essas questões do direito penal enquanto âmbito de negatividade, né, de preferencialidade de certos grupos sociais, de só escolher, né, as pessoas pobres, as pessoas negras, os crimes patrimoniais, o crime de drogas, e não disputar os outros espaços. E não é porque não se quer disputar os outros espaços, é porque o direito penal é feito para isso, né? E havia essa compreensão. Aí eu, gente, como é que eu... Não. Aí eu fiquei animado e falei, não, quero mesmo, se a vaga tiver. E aí rolou, fui trabalhar na Secretaria de Assuntos Legislativos e foi uma experiência, assim, das mais interessantes. Foram 2 anos que duraram quase 10 na minha vida, porque era muito intenso, era muito tempo de trabalho. Uma semana antes, estavam começando a ocorrer as jornadas de junho, né? Toda a estudantada e o movimento Passe Livre fazendo a movimentação em torno dos 20 centavos, da mobilidade urbana, das pessoas, das trabalhadoras e trabalhadores das periferias que não conseguiam ir ao centro. E a gente estava ajudando, contribuindo enquanto advogado, né? Eu e várias amigas e amigos e colegas advogadas, na defesa das pessoas que estavam sendo presas, ali na conversa. Na outra semana eu estou no Ministério da Justiça, dentro do Palácio da Justiça, com milhares de pessoas indo para cima do Palácio da Justiça, brigando. Né? Então, uma semana antes eu estava de um lado, na outra no outro. Gente, o que se faz? O que a gente pode fazer dentro disso tudo? Que difícil. Era um momento ali que não dava para entender muito bem. Bom, chegamos onde chegamos hoje. Acho que ali foi um começo de algo, né? E não, obviamente, por conta dos 20 centavos do movimento Passe Livre, que era um movimento sensacional, com coisas importantíssimas. Mas como é bom também estar dos dois lados. Eu também tive esse processo quando eu, de professora, fui exercer uma função de coordenadora e eu fui ver o outro lado, entendeu? Eu via do professor para a coordenação, para a direção. De repente, eu estava vendo da coordenação para o professor. Quer dizer, tudo isso é muito interessante, a gente poder ter a perspectiva dos dois lados para poder compreender por que cada lado age como age e poder tentar aproximar o máximo possível, né? Para que possa ter o máximo de convergência, né? Porque 100% não existe. Não, enfim, né? Tese, antítese e síntese, né? Essas coisas estão colocadas aqui, não tem como, a gente não tem como fugir dessas situações da vida. Mas, bom, aconteceu, fomos vivendo naquele momento, e a partir disso foi essa experiência que era observar a produção das normas jurídicas nessa área de penal, processo penal, execução penal, violações a direitos humanos, que era mais do que a nossa equipe fazia ali. Trabalhei nesse momento também com o Ricardo Lobo, que é um defensor público sensacional, que foi meu chefe, um cara muito antenado, muito crítico, que manja do direito. Então,
era isso, aprender o direito, mas também está na política, mas é uma política mais distante, né? Muito diferente da política que estava na pastoral carcerária ou no centro acadêmico, ou mesmo nos movimentos de moradia que eu participei um pouco no final da universidade. É muito diferente, está lá em cima, é tudo muito macro, é a política grande, é o debate com o senador, é o debate com o deputado, é sentar com essas pessoas e também aí passar a respeitar os processos, as diferenças, né? Claro que, enfim, tem pessoas abjetas que a gente também não precisa ficar aqui tentando dourar a pílula. Não, todo deputado vale a pena debater, não vale a pena debater, né? Mas muitos deles, os que claramente, obviamente, também queriam debater conosco, você via que tinham conhecimento, tinham um olhar do seu mundo, tinham observação de como funciona, uma crença no direito penal. Né? Quebra a gente um tem essa pouco crença na universidade. Né? A gente tem muito maniqueísmo, né? Quando observa essas pessoas. Ele quebra, né? A gente, de perto, todo mundo, ninguém é normal, né? De perto, todo mundo é muito humano, né? A gente se aproxima das pessoas, vê a humanidade mesmo naquilo que a gente não imaginava que existia, né? Exato. E aí, nesse processo, enfim, de compreendendo como é que funcionam essas coisas, ao mesmo tempo, havia também esse projeto Pensando em Direito. Então, duas professoras, Ana Gabriela Mendes Braga e a professora Bruna Angotti, fazendo uma pesquisa sobre mulheres no cárcere. E a gente debatendo no Ministério da Justiça tudo isso, como é que funcionava, né, a prisão feminina, como que era ser mãe no cárcere, como que se amamenta, como que não se amamenta, se tira essas crianças das mães ou não, como que funciona empiricamente. E aí também é uma questão importante, porque no direito, como eu tinha falado anteriormente, a gente fica muito debatendo, né, fora de pesquisas empíricas, a lei, a norma, o tribunal e só como que se vem. Mas como é que está funcionando isso ali? Aquilo que eu tinha enquanto experiência empírica individualizada na pastoral carcerária, como que é isso que se dá agora numa pesquisa com metodologia? Né? E isso era no mesmo lugar, no Ministério da Justiça. Você fala, gente, coisa maravilhosa. Tá fazendo isso daqui tudo, e o pessoal, e aquilo que eu havia falado também antes, de ser muito paulistocêntrico, a gente só conhece as nossas referências em São Paulo, tudo meio fechado, e parece que São Paulo é o umbigo do mundo, e quando você vai para Brasília, é gente do Brasil inteiro. E aí eu comecei também a observar as pesquisas de ponta no direito, muito mais de ponta, às vezes, do que estava sendo formulado em São Paulo. Muito mais, mas assim, muito mais de ponta. Pela UNB? Coisas muito mais interessantes. Pela UNB, mas por todo o conjunto de universidades que também a gente acessava a partir do projeto Pensando em Direito ou a partir dos debates, né, no CNJ, no CNMP e outros locais. Então, foi uma experiência muito rica, porque ela congregava um pouco disso tudo. Só que tinha um dado pessoal muito complicado, porque eu ficava em Brasília, minha companheira estava em São Paulo, estudando freneticamente para concurso, e aí estava muito distante, estava uma vida também que, caramba, não só de trabalho se vive, né? A gente também tem que viver de amor. É claro. Não dá para ficar só nisso, a gente tem que ir para outros lugares, a gente tem que, né, ocupar o coração e a mente com outros atributos. E a Fernanda passou num concurso em 2015 em Ilhabela. Aí ela mandou uma mensagem: oi, passei em Ilhabela, lembra que eu prestei aquele concurso? Eu passei, eu vou, vamos. Aí não refleti, vamos com certeza. Refletido, obviamente, mas nessa coisa do ímpeto, da vontade, ali vamos para Ilhabela. Não, e essa é uma das coisas que eu admiro muito em você, essa coragem de fazer as viradas, entendeu? As coisas se apresentam e você assume, você vai, você afronta, enfrenta. Mas isso é porque você é minha mãe, também aí não vale rasgar essa seda. Né? Não, enfim, acho que tá colocado meu... Desculpe, mas não adianta, eu sou mãe e o cachorro deixa a boca torta. Mas eu lembro quando eu ia no ônibus da USP para o centro de São Paulo, né? Quando você era bebê, que eu estudava ali, teu pai morava no centro e eu ficava lá, pernoitava lá. E você ia no ônibus, bebezinho, agarrando as pessoas pelos cabelos. Quer dizer, você de tudo que tinha na vida, você pegava na mão. Então eu estava tentando passar ali no meio das pessoas, no meio do ônibus, e você com a mãozinha, ninguém brigava, você era um bebê super simpático, ninguém falava nada. Essa coisa de agarrar mesmo, entendeu? Você queria pegar de tudo que estava à sua volta para você. E eu acho que isso parece que já é um traço de personalidade.
tá ali, é o amor. Eu vou viver esse amor, eu vou viver o que tem para viver, e eu admiro muito. Só que, ao mesmo tempo, naquele instante, estávamos disputando com o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, o projeto de emenda constitucional da redução da maioridade penal. Né? Um tema dos mais bárbaros que tem, a meu ver, que é reduzir a maioridade penal num país como o nosso, né? Em qualquer país, mas enfim, num país como o nosso. Parou um pouquinho? Não, voltou. O genocídio da juventude negra, a mortandade, esses aviões que caem todos os dias. Agora com a Covid a gente está passando por essa experiência, mas antes a gente passava com a juventude negra, né? Caindo aviões. Só que era uma coisa invisível, né? Não é uma coisa visível, né? 70 mil mortos por ano. E aí falar que a partir disso tem que reduzir a maioridade penal, colocar essa juventude encarcerada, era uma coisa muito... Estávamos nesse processo, nessa disputa também, quando a Fernanda me fala isso. Então, o que eu faço é acerto com a chefia, o Gabriel, olha, vamos ficar mais 4 meses aqui trabalhando em Brasília. Porque a gente estava nessa disputa, e foi muito interessante, porque estava até vendo aqui o amigo Felipe Freitas, que estava na live agora há pouco. A gente, né, ele trabalhava na CEPIR na época, Secretaria de Polícia para Promoção da Igualdade Racial. Gente, não dá. Passar a maioridade penal vai ser assim, algo tétrico, é demais já pra gente, aí não dá. Vai ser muito ruim, né? É muito duro. E ganhamos na votação, né? Com o Eduardo Cunha com muita força, como ele tinha ali na Câmara, os movimentos sociais, movimentos de crianças e adolescentes, todo mundo ali junto, no mesmo propósito, e vai e ganha em primeiro turno. Não teve 303 votos, não lembro agora, mas seguramos. No outro dia, o Eduardo Cunha manobrou e conseguiu... Deu uma travadinha, se você puder retornar, deu uma travadinha. Aonde que travou? Eu não lembro. Travou de novo. Tá travando. Acho que é a minha internet que está com problema, que já foi difícil. É que é muito longe a internet Brasil e Itália, tem que dar um tempo para eles também. Já deu 1 hora aqui, às vezes o Instagram começa a fazer isso, né? Já quer derrubar... mas eu tenho conseguido fazer até 1h45. Não, é muito tempo, pelo amor de Deus, imagina ficar falando tudo isso. Vamos até onde você conseguir fechar a sua história. Ninguém merece tanta tortura. Imagine! Bom, a gente estava nisso, foi um processo muito rico, muito legal. Também no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que eu participava pela SAL, tinha esse contato com as violações de direitos humanos no Brasil e os movimentos sociais, e o governo apanhando diuturnamente dos movimentos, era importante, né? Enfim, o governo é para isso que serve também, é ouvir, é estar sentado, é fazer a política pública rodar, né? A gente não pode ficar também ali só querendo, não, eu só quero, me elogiem, gostem de mim, né? Não, tem que apanhar. Colegas que trabalhavam comigo na pastoral carcerária antes, em reunião, ali, quando, enfim, né, eu era da pastoral e eles em reunião no Ministério da Justiça, era assim, para apanhar mesmo, e merece, a gente tem que apanhar, porque é difícil, o governo tenta conciliar muitos lados. Só que às vezes o nosso lado que a gente está conciliando não é o lado da população encarcerada, às vezes, né? Claro. É um meio termo, e não dá pra gente fazer isso só. Então tudo bem, né? Isso também era bom, porque deixa o couro grosso, né? Apanhar bastante é bom. A gente também aprende, né? Se não ficar lá em cima, sentado no Planalto, com um cafezinho sendo servido, você começa a esquecer. Então, essa experiência... E tem o perigo também do cara achar que ele é o dono da verdade, né? Que ele já descobriu a fórmula final... Né, tem que ter essa humildade mesmo de escutar, entender que está todo mundo ali pensando, né? E as pessoas podem ajudar a avançar. E um outro comitê que eu também participei, também pelo Ministério da Justiça, que era o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, era assim muito rico, com muita gente da academia, muita gente da militância antimanicomial, da militância carcerária, né? Enfim, anticarcerária, por uma maior dignidade no cárcere. Eram 2 lugares muito ricos também, em termos de política, de formulação de política pública, de pensar a política pública, de ter um accountability, essa palavra é sempre difícil, assim, mas enfim, da gente se reconhecer nos processos, né? Perceber que a gente está ali nisso tudo e tem que modificar. Então foi muito bom esse final, né? Foi quase uma transição para ir para Ilhabela, porque foi muito rico.
né? Esses dois conselhos, a disputa ali pela redução da maioridade penal, e acabou, né? Os projetos acabam também, isso é bom. Acho que é colocar os pontos finais, criei amizades incríveis em Brasília, aprendi muito, e fui para Ilhabela. Só que, imagina, é quase um avião supersônico, trabalhando 12 horas por dia, e chega, e eu, enfim, fui para Ilhabela sem nenhum projeto específico, né? Não sabia que eu ia fazer direito. Para começar do zero. Tenho a carteira vermelha da OAB, advogar eu consigo, já fiz isso na vida antes, gosto, mas o que eu vou fazer chegando lá? Não tenho ideia. Então, cheguei em Ilhabela, e aí foi um processo dificílimo assim no começo. Caramba, gente, como me acostumo com isso? Como me acostumar com esse ritmo de vida diferente? É uma cidade muito pequena, é uma cidade muito rica. Eu cheguei lá num momento muito maravilhoso, eu e a Fernanda, tinha muitos shows culturais, tinha uma vida muito rica culturalmente naquele momento na cidade, então era gostoso também, né? Você podia estar vendo o Luiz Melodia no final de semana, você podia estar em outro espaço, às vezes conversando com pessoas diferentes, mas obviamente, uma pessoa que trabalhou nesse tempo que eu só falei de trabalho até agora, como bom paulistano, né? Só estou trazendo esses elementos do trabalho. Quando o trabalho abaixa muito o ritmo, o que a gente se significa? Quem nós somos nisso tudo? Né? Vem umas perguntas, vem umas dificuldades. É o que acontece com o aposentado também, né? O aposentado passa por isso também, né? Quando ele larga todo aquele trabalho enlouquecido. Isso você pode falar melhor, né, do que eu. Qual é o meu projeto? E o ócio é uma coisa para a qual a gente não foi preparado para lidar. A gente tem um pouco aquela culpa, né? Aquela culpa calvinista de estar usufruindo, de estar tendo prazer, de estar tendo tranquilidade. A gente tem que estar trabalhando dia e noite para poder, né? Fizeram um comentário aqui, né, sobre... A Carmen. Não, primeiro, um beijo a Carmen, maravilhosa. Gente, a Carmen é uma das pessoas mais sensacionais com quem eu já convivi na minha vida. Então, um beijo imenso a ela. Ela merece um carinho mesmo na sua vida. Até para contar isso, porque... Não, mas isso é importante para ver a violência do nosso Estado, né, muitas vezes. Eu estava saindo de uma palestra do cartunista... Liniers, acho que o Liniers, em Brasília, no CCBB de Brasília, não, no Centro Cultural dos Correios, eu acho. Tava saindo, ia para um jogo de futebol, estranho, né, mãe? Mas sim, às vezes eu faço uns esportes em alguns momentos. Tava indo para um jogo de futebol e eu vejo um rapaz sofrendo uma abordagem violentíssima. Os policiais tentando tirar a roupa dele. Eu, não, com licença, quero participar disso, né? Sou aqui nessa figura de funcionário público federal ali, mas também advogado, mostra a carteira da ordem, quero participar do ato. E os policiais sai daqui, não é para ver esse ato, não é para participar disso daqui. Não, e quando eu estava na pastoral carcerária, enfim, advogado em São Paulo, fazia isso muitas vezes, quero participar, até para coibir um pouco a violência que estava acontecendo, né, para reduzir, né, homem branco. Posso tentar fazer isso tudo, posso utilizar desse meu privilégio também para que a outra pessoa não sofra aquela violência naquele momento. É pontual, faz parte, mas dá para tentar. E os policiais começaram, não, o senhor é amigo dele, é advogado dele, o que você é? Então vem junto, então entra no carro. Foi uma coisa complicadíssima. E eu cheguei contando para a Carmen, e a Carmen assustadíssima, coisa horrível, né? Porque é isso, assim como naquela violência... Naquele carro, talvez você nunca mais saísse. Não vou falar que a polícia do Distrito Federal, de forma leviana, às vezes faz esse tipo de coisa, mas... Imaginário, né? A gente é daquela qual época sentido, que né? Tipo o ar que dizia, exato, né? Chame ladrão, né? É isso, às vezes, né? Mas é isso, assim, essa experiência que a Carmen trouxe é boa até pra gente exemplificar, né, dessa forma. Bom, só que, essa Vida Bela, eu realmente gosto desse lado de estar na defesa e contribuindo com a pessoa que precisa do advogado, que precisa da justiça, que precisa, né, desses debates. Eu não, acho que eu quero advogar. Eu tô afim de advogar. Eu tô bem afim de advogar, na verdade. E comecei, assim, do zero. Acho que o Rodrigo Heder estava aqui também, que é um grande amigo de Ilhabela, um empresário que tem um bar. E aí ele me abre uma oportunidade também para trabalhar para o bar dele, enquanto advogado, uma assessoria jurídica diferente, empresarial, algo que eu tinha feito quando era estagiário, 10 anos antes.
né? Com outra perspectiva. Não, é incrível E como começo... toda experiência no futuro sempre serve Exato. para alguma coisa, né? Nada se Isso, escapa da nossa vida, né? isso é massa demais, isso é muito massa. E dá para conjugar essas experiências, né? Dá para a gente ir construindo cada uma delas um pequeno... E claro, não é um quebra-cabeça no sentido de estar tudo já pré-definido, as peças só estão aqui, a gente só está montando. Mas são peças aleatórias, né? Acho que é mais uma brincadeira da nuvem, quando a gente vai vendo as formas da nuvem e elas vão tomando um certo sentido, né? Exato. Vai fazendo sentido. E aquilo que eu resgato, consigo aplicar agora, consigo ir para frente. E comecei a advogar. E foi muito interessante. Aí foi maravilhoso, assim. E aí foi, acho que, a terceira vez que eu sou picado por alguma mosca. Que, nossa, eu gosto. Gosto. Acho que realmente... Porque casava um pouco do que eu tive de experiência no escritório, na pastoral, na defensoria, como advogado privado, porque eu fui advogado privado por 2 anos depois de formado, mais ou menos. Então também tive essa experiência. E no Ministério da Justiça. Meio que tudo isso, para a advocacia, me fez... Cara, que legal isso daqui. Que bom estar com as pessoas e podendo ajudar, e podendo contribuir, nos limites, obviamente, que o direito penal, por exemplo, dá. E outra coisa maravilhosa, porque foi ter chegado em Ilhabela e aí perceber que é uma cidade muito pequena, com pouca quantidade de crimes. Então não ia ter muitos clientes, não ia ter muita gente para ser contratada naquele primeiro momento. Conseguia alguns casos em São Paulo, em Brasília, outras coisas, mas era mais restrito ainda dela no começo da advocacia. É muito bom, né? Porque é muito bom para a cidade, né? Ótimo, não? Para residir, né? Enfim, a desigualdade social, ela, apesar de muito presente em Ilhabela, como no Brasil todo, é uma cidade que, por conta dos royalties do petróleo, ela é rica, concretamente rica, né? Ela tem 1 bilhão de orçamento, muitos anos. Então tem muito equipamento público. É uma cidade que tem muito acesso à educação, à saúde. A gente pode até discutir, às vezes, materialmente, como é que se dá esse acesso. Mas formalmente tem tudo isso. Né? As pessoas acessam. E tem uma praia, e é um lugar que se atravessa de balsa. Até para quem não conhece, às vezes, né, tá vendo aqui a live, o pessoal da Itália, às vezes, de outros lugares, não está compreendendo. Ilhabela é uma ilha mesmo, e aí você tem que atravessar de balsa, que dura 20 minutos, meia hora para ir de um lugar ao outro. O Ângelo, quando viu, ele ficou assim impactado. Na hora que vai chegando e vê aquela massa verde ali à frente. É isso. É muito diferente. Isso que, né, voltando àquela a metáfora ali do avião, eu saí ali da cidade do arquiteto, né, dos traços do arquiteto, aquela coisa do concreto dobrado, maravilhosa, linda, genial, mas que ao mesmo tempo bate de frente quase com essa mata verde, 85% de Mata Atlântica preservada, que é a Ilhabela. Então, são muitos choques, né? São muitos choques, assim. Bom, e aí comecei a advogar, comecei a curtir demais a advocacia. Conheci as minhas sócias nesse começo de processo, tanto a Débora, que era minha colega de universidade na PUC, quanto a Caroline, ambas sensacionais, muito competentes, aquela coisa da vontade do advogado, da alegria, e é isso. Sempre, isso é uma sorte da minha vida. Eu já falei, né? Quando eu trabalhei no escritório, o pessoal era muito animado. Quando eu trabalhei, quando eu militei no centro acadêmico, todo mundo tudo muito hiperbólico, né? Essa vida sempre eu tive essa sorte. Sempre trabalhei com pessoas muito sacadas, muito inteligentes, muito boas. E foi, sabe, você fala, calma aí, dá para fazer uma outra vida, dá para ir construindo de outra forma. E aí nós estávamos em Ilhabela, e Ilhabela é pequena para os nossos sonhos às vezes, ela é muito grande porque é muito bom morar lá, é maravilhoso, e também construir Ilhabela é massa. Mas, putz, tinha esses contatos em São Paulo, em Brasília, a minha sócia, a Débora, em Pernambuco, outro. E aí, calma aí, vamos começar também a advogar em outros espaços, vamos começar a fazer outras parcerias. E aí deu para viver um local global, estando em Ilhabela e vivendo em outros lugares. Sim. E isso foi animando mais ainda, porque aí eu conseguia estar no direito, e aí não só no direito penal, né? Isso também foi muito rico, porque apesar da experiência em Brasília não ter sido só no direito penal, tinham todas as áreas, o Marco Civil da Internet, por exemplo, a gente participou muito animadamente, o pessoal, todas as áreas, a SAL, né, a Secretaria cuidava de quase todos os projetos de lei. Para vocês terem noção, a reunião de segunda, às vezes, durava
umas 6 horas, porque era uma reunião que tinha que passar por todos os projetos que estavam tramitando e eram de interesse do Ministério, que é muita coisa, era muita coisa. Então, já tinha um pouco disso de passar por outras áreas, mas aí advogar foi muito rico. Então, o patrimonial, o pessoal que está com a casa com dificuldade, o dia de família, como que funciona, né, a divisão de bens das pessoas e contribuir para tudo isso. E são coisas que impactam a vida das pessoas, né? Quer dizer, também tem uma importância muito grande para cada indivíduo que tem aquilo. Para ele, aquele é o grande problema dele, né? É a grande crise dele, né? Nesse sentido, o advogado ajuda essa pessoa a reorganizar a vida, né? E a gente aprende muito com as pessoas, com os clientes. É um processo freiriano, no final das contas. Eu acho a advocacia muito rica nesse ponto. Porque você consegue estar trocando com muitas pessoas diferentes e elas ensinando muito pra gente. Porque a gente chega com a resposta, né? A gente é ensinado a dar uma resposta pronta, alguma coisa ali. E a pessoa, não, mas eu não quero isso. Ou eu não quero só isso. Ou, eu entendi, você tá certo, mas eu não quero isso. Eu quero outra coisa. E aí esse é o processo de escuta, de troca, de olhar o outro, a alteridade, né? E todos aqueles processos anteriores também ajudaram para isso, né? De chegar à advocacia com essa vontade. Bom, nós estávamos no esquema, no escritório ali, como se fosse um coworking, todo mundo trabalhava na mesma sala, dividíamos o espaço, fazia alguns casos em comum, mas a gente pensou, olha, estamos dando bem aqui, a gente está feliz, está animado, vamos fazer um escritório, vamos fazer uma sociedade de advogadas e advogados, vamos pleitear isso? Vamos. E aí, já adiantei, a gente quis chamar o nosso escritório de Sociedade de Advogadas e Advogados, porque havia mulheres e havia homens. Nada mais natural, né, nos tempos atuais, do que a gente fazer a flexão de gênero e deixar explícita a flexão de gênero. Muito freiriano isso, né? Porque quem começa isso, pelo menos no meu conhecimento na nossa área de educação, é o Paulo Freire, que ele começa a falar professoras e professores, né? E fazer a gente fazer uma reflexão sobre geografia, sobre gramática, tudo na perspectiva de como ela foi constituída, né? E isso é muito bacana. Aí, mãe, nós fizemos um pedido para a OAB. Olá, OAB, queremos nos inscrever. Protocolizamos. A OAB, não pode. Desculpa, as regras gramaticais no Brasil, não sei se vocês conhecem regras gramaticais, mas não pode. Tem que ser advogados. Ou só advogadas. Mas os dois não cabem. Na verdade, eu acho que era só advogados a negativa deles inicial. E a gente, calma aí, não. E aí, qual que era o problema? A gente precisava se burocratizar para abrir um CNPJ, para ter todos os direitos inerentes a uma sociedade, né, empresarial, de advogados ali. Mas a gente tinha que ter essa característica, né, da pessoa jurídica. Aí a gente escolheu não ter essa característica para disputar, junto à OAB, a nossa entidade de classe, para que eles aceitassem isso. Não é possível que eles neguem que advogados decidam como eu vou me chamar. Na Itália, não tem nem a avocata, é avocato. Então, mesmo que seja mulher, é sempre avocato. O avocato vai Giuseppe e o avocato Maria é sempre avocato. E sabe se tem algum debate sobre isso na Itália? Você já ouviu falar? Eu não sei, né? Eu vou perguntar para algum... Não, mas... Porque é interessante, né? Isso no Brasil é algo que é presente, né? Tá colocado. Aquele trabalho que eu havia falado para você... Se essa iniciativa de vocês foi inédita, ou se já ocorreu alguma vez essa questão para o OAB? Então, não havia registros anteriores então, nos quadros, não havia... Não, eu não posso afirmar com certeza, né? Que houve pessoas que às vezes foram negadas e desistiram, não sei. Mas que fomos até o fim, naquele momento éramos as únicas e os únicos. Porque tivemos reunião com o presidente da ordem na época, ele recebeu, falou, olha, entende, compreende, mas sabe como é que é, a gente tem que ir para disputa jurídica interna, né, administrativa. Só que havia um movimento de mulheres, um movimento feminista no direito, no Conselho Federal também fazendo essa disputa ao mesmo tempo, e foi aprovado um provimento federal, né, com essa temática toda. Então, depois de um ano que nós tínhamos pedido o nosso ingresso, tivemos tudo isso autorizado. Então, criamos, de fato, na sociedade advogados e advogadas em 2019. Depois de um ano de muitas batalhas. Já marca o escritório de vocês com um grande diferencial, né?
do ponto de vista ideológico, de postura, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Não, e é isso, é fundamental, mas é o básico, né? Se a gente realmente acredita nessas coisas, e somos advogados e advogados, se a gente não for disputar o que nós achamos que é direito nosso, a gente estava fadado ao fracasso. Era melhor não começar a sociedade. Se, não, vem um indeferimento da OAB, não, eu não posso agora continuar, melhor a gente nem disputar nada, então vamos parar já, vamos encerrar aqui, guardar as nossas coisas e voltar para casa com a mochila nas costas. Exagerado. Não é? Que é isso. Se a gente não pode disputar, não, vamos para isso. Bom, e aí hoje em dia tem algo muito diferente. E isso eu não esperava. E essa pode ter sido, agora a quarta e última até o presente momento, mosca a me morder. Porque virar sócio de um escritório não é só advogar, né? Na verdade tem uma coisa, um caráter empresarial, de prospecção de cliente, de pensar na imagem, como é que funciona as redes digitais, um sistema jurídico, uma organização própria. Tem muitos elementos, há muitos elementos que têm que ser trabalhados, que não só a advocacia, o direito stricto sensu, de escrever, de estar ali, de pensar a tese, de sentar com o cliente. Tem uma miríade de outras coisas que eu, ingenuamente, não tinha noção de como funcionava. Mas também é muito, muito interessante, né? É muito legal esse outro lado, de poder pensar outros olhares para o meu trabalho, né? E para o nosso trabalho. Como que eu e as minhas sócias pensamos como funciona isso tudo. Como que nós podemos melhorar o nosso ambiente de trabalho, né? Que as trabalhadoras e trabalhadores também estão lá dentro possam melhorar as suas vidas, o que elas estão querendo, como elas estão querendo viver, né? Se os direitos estão sendo respeitados, se não estão, como que a gente pode melhorar o ambiente de trabalho. Foi um outro mundo e está sendo muito bom. Estagiário, né? Eu acho que tudo que vocês fazem é muito especial. E aí tem um outro lado que você havia pedido no começo, lá há 1 hora atrás, se agora eu já não me engano. Já vamos acabar, pelo amor de Deus, mãe. Fica tranquilo, vamos lá. Tá bom. Só sobre os estudos e a parte acadêmica um pouco, porque, enfim, nunca me considerei um acadêmico, mas estou acadêmico, né? E há muitos anos estou acadêmico, então também vamos para esse processo de reconhecimento. Né? Eu, sim, faço os estudos. Eu, como tinha falado, você está na academia desde 7 meses de idade, quando você engatinhava no palco do teatro da Unisantos, que você... Olha aí. Você já está na academia desde 7 meses. Tinha isso. Eu comecei no direito do trabalho, como eu tinha dito, como monitor de direito do trabalho, muito animado, achava muito maneiro. Mas não teve mosca me mordendo ali. Depois... os direitos humanos, né, na professora Flávia Pelvezan, ali na PUC, foi algo que me maravilhou. Nossa Senhora! Naquela perspectiva crítica, sabendo os limites do direito, até onde vai, tudo isso, mas, poxa, dá para fazer coisas diferentes aqui com os direitos humanos, dá para ir para uma disputa legal, tanto em termos de pesquisa, né, quanto de atuação de trabalho. E ali foi o primeiro momento que eu quis pensar sobre algo que eu estou trabalhando até hoje, que é sobre a lei de anistia, né? Por que nós, enquanto sociedade, queremos punir os torturadores no direito penal? Punir os torturadores, punir as pessoas que foram algozes durante a ditadura militar brasileira, eu compreendo. Punir administrativamente, caçar aposentadoria, outras questões. Mas por que o direito penal? Se a gente teve aquela compreensão, como a gente estava falando antes, como a Carmen colocou, né? Que o direito penal é um âmbito de negatividade. O direito penal é um espaço que não se produz coisas boas. O direito penal é um local da vingança. E se a gente se pretende uma sociedade que está avançando para algum lugar, qualquer que seja, me parece que a vingança é o que, na nossa suposta racionalidade, não se faz presente. A gente tem que fugir da vingança. A vingança não é o que tem que estar aqui colocado. E aí eu quis estudar como que se dava a punição dos torturadores, né, a lei de anistia, e por que isso poderia ou não ser realizado. Será que a gente tem que punir os torturadores em algo mais amplo que se chama de tutela penal de direitos humanos? Nós temos que pegar os direitos humanos e tratar no direito penal. A gente tem que criar novos tipos penais, a gente tem que usar o direito penal para formular política pública, né? Se a gente quer fazer algo positivo, o uso de algo negativo vai ajudar? A função simbólica do direito penal, ela tem seu lugar no mundo? Com certeza.
mas a gente tem que utilizar essa função simbólica do direito penal para avançar em direitos. Isso batia na minha cabeça muito forte. Comecei a fazer a pesquisa para a parte ali final da monografia da Universidade do Curso Jurídico, só que o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação judicial e o STF julgou, quando eu estava no meio do estudo. Começando ali a pensar, nossa, mudou tudo, porque eu ia ter que, na verdade, estudar o que o STF tinha feito. Agora, compreender se a decisão do STF era coerente ou não com a interpretação jurídica, o que está colocado de hermenêutica, do que a gente espera nesse campo. E a partir dali, eu comecei a querer estudar um pouco mais da tutela penal e direitos humanos propriamente dita mesmo. Então, assim, por que a gente busca o direito penal para formular questões positivas? Por que este âmbito de negatividade vai se tornar positividade? Mas qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a sua linha de trabalho? Não, na verdade, o que o STF fez é falar que não ia ter revisão da lei de anistia. Ele falou, olha, tá decidido, não vamos voltar atrás. Vamos manter como está. Isso. O pacto... E aí teve algo interessantíssimo, né? Que o ministro Eros Grau, quando faz o voto dele, ele fala, olha, eu fui um torturado. Eu fui uma pessoa que passou pela ditadura militar. E eu acho, pela minha experiência pessoal, que nós não deveríamos rever o que está ali colocado. E aí, mas não é a sua experiência pessoal, né? A gente acabou de falar disso, né? Em relação à pesquisa empírica, em relação aos dados, em relação a outras coisas. Mas os outros países da América Latina... Em última instância, a gente só conta com a gente mesmo para olhar o mundo, né? Por mais que você faça o esforço da universalização, da generalização, né? Mas a gente, no fundo, é sempre a gente, né? Com certeza, mas a gente não pode se universalizar a ponto de fazer, às vezes, uma decisão jurídica que vá contrária a um processo latino-americano até. O mundo está sendo direcionado por isso, mas a gente, né? E essas leis que se auto-anistiavam, né? É uma lei de auto-anistia. Porque quem formula aquilo eram senadores biônicos, né, naquele momento histórico, que estão participando do processo. Nós temos um coronel Brilhante Ustra, que nunca foi punido dessa forma, e essa contradição, isso que é muito interessante desse tema, porque, olha isso, Brilhante Ustra não foi punido, torturou as pessoas do jeito que torturou. A Melinha Teles faz relatos terríveis sobre, né, o que ela passou no presídio Tiradentes nas mãos desse torturador. E a gente tem no impeachment da presidenta Dilma, no golpe ali que ela sofre, o voto do presidente atual do nosso país louvando um cara desses. E hoje ele volta como herói, né, para uma porcentagem da população brasileira. O que a gente está vivendo? Por quê? Porque às vezes, e provavelmente, nós não tivemos coragem de rever a lei de anistia. Então é um tema rico. E rever a lei de anistia pode ser, ou pode não ser, também punir ou não punir penalmente. Reconhecer a prescrição, que essa é a questão que estava ali para mim. Né? Eu reconheço a prescrição desses crimes da lei de anistia, ou não? Porque a prescrição é um direito nosso, enquanto cidadãs e cidadãos, para que o Estado não fique me perseguindo a vida toda. É um direito nosso. Eu não quero que o Estado me ache que eu cometi alguma coisa a minha vida inteira. E é um direito humano também, a meu ver. Né? Porque tudo que a gente está contendo o poder do Estado, essa força violenta do Estado, a gente tem que tentar conter. Então, há uma contradição aqui, há um paradoxo que é rico, é muito rico. Eu gosto muito disso. Bom, fiz a monografia e aí comecei a participar mais ativamente do IBCCRIM, em termos ali de pesquisa com a Melinha Teles, que era coordenadora do núcleo de pesquisa na época. Muito interessante também, muito rico, muito sacada. Ela que vem desse olhar de uma prática, de uma militância histórica muito grande contra a tortura, mas pelo movimento de mulheres, né, pelo movimento feminista. Então, tinha muitos embrincamentos ali, uma coisa muito massa. Continuo com a professora Flávia Pavesan como monitor dela e professor assistente depois, com o professor Gustavo Junqueira, que hoje é meu orientador do mestrado. Começa a participar das aulas de execução penal, acho que o Ariel Sanches estava aqui também, ele também foi monitor comigo, com o Gustavo Junqueira, um beijo ao Ariel. Eu gostava muito disso tudo. Só que eu fui para Brasília, tive que parar as matérias que eu participava. Quando eu volto, o IBCCRIM tinha um núcleo de pesquisas em direitos humanos e
um recorte muito específico, trazendo algo mais econômico, financeiro, num viés marxista. E aí eu vou para uma linha de pesquisa muito diferente que eu não tinha feito ainda na minha vida, pegando os direitos humanos, pegando o direito penal, e aí também estudando muito do marxismo, né, na academia, com o professor César Barreira, que é um cara, uma máquina. Então, assim, também explodindo, muita alegria ali do texto, de pegar e ver as contradições, as dificuldades, os limites do direito novamente. E aí, putz, é isso, né? Morde, aí começa aí não é uma mordida igual às outras, é uma mordida acadêmica, uma mosca acadêmica, tem uma outra cara. Mas eu preciso estudar o direito penal, a lei de tortura, as pessoas que estão formulando as normas, os militantes, as militantes que estão nos movimentos contra a tortura, que estão querendo aumentar penas, que estão querendo fazer outras normas penais. Nós precisamos compreender quem são essas atrizes, esses atores, e por que eles estão querendo usar o direito penal, sendo que o direito penal é que leva essas pessoas ao cárcere, as pune, e elas passam, nesses espaços preferenciais, a tortura. Na delegacia. É uma análise muito refinada, né? Porque assim, a maioria da população não vai ter acesso a isso. Você mesma que teve que me abrir os olhos para muitas ideias preconceituosas que eu tinha, porque para o homem comum é uma coisa simplesmente de matemática, né? Você afetou alguém, você merece uma punição, acabou, esse é o problema. E aí a gente não tem uma análise de contexto, de situação, de construção constante da sociedade para criar esse fenômeno, né? Então, eu acho que essa análise refinada de vocês, ela seria interessante mesmo de subsidiar a forma como as outras pessoas vão ler essas coisas, né? Seja um jornalista, seja quem for, né? E assim, o interessante disso, eu acho que é nós conseguirmos qualificar o que é essa devolutiva, o que é essa resposta ao fato criminoso. Por que isso daqui é um crime? Né? Por que no Brasil o crime de tortura, por exemplo, é um crime que está ligado muito fortemente a babás e cuidadores de idosos? E não as pessoas que realmente estão cometendo, são os agentes públicos, que estão com tutela daquelas pessoas, elas estão sob a guarda dessas pessoas e não estão sendo punidas. E o que a gente está punindo, no final das contas, são condutas que em outros países não é nem tortura. Seria maus tratos, seria uma violência, seria uma lesão corporal, seriam outros crimes, mas não é tortura. Porque tortura tem um significado político também aqui por trás. Né? Quando a pessoa está entregue ao Estado. Então, é qualificar um pouco desse debate, é compreender por que os nossos processos brasileiros levaram a isso também. Por que nós queremos usar o direito penal para levar pessoas ao cárcere, sendo que o cárcere é o lugar que faz a tortura? É uma pergunta legítima, eu acho que é dificílima. Agora que eu estou começando, né, o mestrado, estou só há 4 meses fazendo, dificílima, pesquisa duríssima, né? Muita gente muito qualificada falando desse tema. Então também agora eu estou me confrontando com outra coisa, que é, por muito tempo, fiquei maniquetando na cabeça, pensando, formulando, mas nunca colocando no papel. E agora não tem opção. Tem que colocar no papel, tem que escrever e tem que se enfrentar. Tempo, né? Tem prazo para isso. Tem prazo. O abismo olhando pra gente, agora eu também tô olhando, né, o abismo tá chamando e tem que ir, não tem mais opção. Mas acho que é um pouco disso, mãe. Não sei se tenho mais a contribuir, só se tiver alguma outra pergunta. Não, assim, eu tô achando tudo isso ótimo. Eu queria saber o que é esse coordenador adjunto no IBCCRIM, o que exatamente você faz lá? Tá. O IBCCRIM, ele é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, para quem não conhece, e ele trabalha em várias frentes. Né? É um instituto formado após o massacre do Carandiru, diversas juristas e diversos juristas compreendendo que aquilo ali era um marco, né, da barbárie brasileira, do Estado brasileiro enquanto barbárie, e fundam um Instituto de Ciências Criminais para se contrapor a isso. Olha, não é desse jeito que a gente pensa o direito penal, que a gente pensa ciências penais, as ciências criminais. E aí, como eu participei, né, lá em 2009 do Laboratório de Ciências Criminais, como eu participei da coordenação também em 2009 também com a Melinha Teles e depois com o César Barreira e tal,
Quando chegou esse ano, a Júlia Sadala, que é uma colega minha do mestrado, ela é coordenadora do IBCCRI em São Paulo, do Laboratório de Ciências Criminais e de outras... Ela é coordenadora do Estado de São Paulo, da parte de pesquisa, da parte da academia do IBCCRI. Ou seja, as estudantes e os estudantes vão até o IBCCRI para formular um projeto de pesquisa, para terem conhecimento, tendo aulas, tendo trocas com outras pessoas nas mesmas áreas. E esse foi um espaço muito rico, isso eu não falei. Quando eu fiz, e aí o Ariel está até mandando um beijinho aqui embaixo, nós fomos do Laboratório de Ciências Criminais, e lá que a gente encontrou com muitas outras colegas e colegas que também tinham esse mesmo interesse. Então foi um ambiente muito rico também. Foi muito legal estar no IBCCRI. E aí a coordenação adjunta, porque, enfim, gente, mudou. Hoje em dia é o Brasil inteiro quase nessa coordenação. São 200 pessoas ali no IBCCRI. E é muita gente para se coordenar para as aulas, e são muitos professores e tudo mais. Então, o que a Júlia precisa de ajuda, nós somos acho que 6 coordenadores adjuntos, nós vamos contribuindo para azeitar os processos. Mas é isso, é mais uma participação ali e também agora com orientação de pesquisas científicas. São atividades voluntárias, né? São atividades voluntárias, não tem qualquer tipo de retorno financeiro. É isso. Muito bacana. Então nós estamos aqui 1h35 já, que é bastante, né? E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Acho que, primeiro, eu queria agradecer bastante, que foi muito difícil aí. Na verdade, quando você convidou, eu fiquei hoje aqui com a Fernanda falando, não quero ir, não sei, não tem nada a ver, vou ficar falando da minha vida. Que papo, ai gente, que coisinha egóica, não sei pra onde vai essa conversa. Aí com a minha mãe, né, essa coisa aqui, novamente, Freud corre aqui, o que eu tô fazendo? Vai pra terapia, meu filho, que você tá aqui debatendo com a sua mãe sobre a sua própria vida e contando isso. Mas, ao mesmo tempo, e a gente faz isso há muitos anos, né, mãe, esses diálogos, você tá na Itália, é bom a gente poder conversar, é bom dialogar. E tudo bem, nesse novo tempo em que as redes, que a gente vive nessa coisa da exposição pública, faz parte também se expor um pouco, sem você ficar contando essa parte aí da criança, do Vladimir bebê, que aí, né, tem que ir para outro espaço, pensar um pouco sobre isso. Mas faz parte, né? Contei pouco, muito do que eu cheguei até aqui, né, é por conta de ter pisado antes, você, meu pai, né, meus avós, minha família, as pessoas que, né, me cercam, contribuíram para que todo esse processo, né? Se não fossem vocês, eu não teria saído do estágio, se não fosse por vocês, eu não teria ido para Brasília, se não fosse, porque tem tudo isso. São processos de sístoles e diástoles aí que fazem parte. Então eu queria agradecer muito, eu achei muito legal, foi muito massa, foi muito gostoso, fiquei feliz, mas estou ficando rouco já, e aí agora já tá ficando aquela coisa da vergonha, do fim, porque eu estou falando da minha vida aqui, exposição pública, não sei. Não, você não falou nada que fosse comprometedor, foi tudo maravilhoso, né? Se você tivesse que deixar uma fala para que alguém que está se interessando por trilhar a área do direito, o que você diria para essa pessoa? Porque é claro que você tem uma visão do direito enquanto um serviço social, né? Você não vê simplesmente como uma carreira com fim em si mesmo, mas você vê justamente como um meio, né? Para você realizar algo. O que você diria para esse jovem que está lá no ensino médio hoje pensando em fazer direito? Não faça direito se o que você está pretendendo ser unicamente ter alguma estabilidade financeira, só buscando isso. Acho que há outras profissões hoje em dia que levam a uma estabilidade financeira também, a outros patamares, os concursos públicos. Eu sei que tem as carreiras jurídicas que são muito complexas e elas se fecharam e conseguiram construir ali um bem-estar financeiro, altos salários e tudo mais, mas muitas vezes falta um amor, falta uma paixão nessa produção. Então, se há uma vontade, né, de a partir do direito, a partir das suas limitações, das dificuldades que ele apresenta, ir para essa disputa social, percebendo que ele pode contribuir muito para a sociedade, vá fazer direito sabendo que vai ser muito difícil, porque não é isso que a prática se demonstra no final das contas, mas há pessoas incríveis do lado de cada carreira que podem ajudar em muito a um olhar que modifique esse atual estado de coisas que nós temos vivido, ao menos nesse microcosmos que é o direito.
Muito bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer por você ter, então, me dado esse privilégio da live, tá? Foi uma live de um tamanho, assim, longo e feliz. Eu acho que flui muito bem. Você expôs tudo com muita coerência, lógica e demonstrou bastante a paixão com que você vive, né? Todo esse processo. E eu não posso deixar de aproveitar esse momento também para agradecer você por ser meu filho, né? E por ter justamente... Eu sei que você é materialista no sentido mais espiritual da palavra, mas eu fico muito feliz de você ter se encarnado nessa vida, né? Você ter se colocado nesse mundo de manifestação física por meio da minha pobre pessoa, né? Então eu sou muito feliz. Como eu sempre digo para meus alunos, que eu sou muito realizada porque eles foram muito além de mim, né? Então eu acho que a gente é mestre, sempre falo isso aqui, a gente é mestre porque os nossos alunos são mestres melhores que a gente. Então a gente realmente foi mestre de alguém. E a mesma coisa como mãe. Eu acho que na medida em que os filhos da gente nos superam como pessoas e evoluem muito mais do que nós, que eles passam a ser os nossos mestres, né? Não mais eu como a mãe, aquela que encaminha, mas hoje é o filho que me encaminha e que me faz ver coisas que eu nunca vi. É você que me abre os olhos e que me apresenta novos horizontes, né? E eu, muito teimosamente, às vezes, fico lá no meu limite, na minha situação limítrofe, e você me estende a mão e me fala, olha isso aqui que você não tinha visto ainda. Então, eu agradeço muito isso, né? Tá bom? Processo recíproco aqui, mãe. Não só pela te live, amo. mas Um meu beijo. filho também te amo muito. E quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Tem 12 bravos companheiros aí até esse momento. E depois esperemos que lá no YouTube também mais pessoas possam ter o privilégio de acompanhar essa nossa conversa, né? Vladimir, um excelente domingão aí para você e para Fernanda. Uma semana que se avizinha também muito proveitosa, tá? E um beijão no seu coração. Um beijo pra vocês aí também, tô escolando, mãe. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.